O que aconteceu naquela noite de gala foi uma história que a alta sociedade do Rio de Janeiro tentou enterrar. Mas a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Naquele salão, que deveria ser um templo de glamour, o inferno se revelou de uma forma brutal e inesquecível. Em um ambiente onde o dinheiro era o Deus e a reputação, a sua única religião, uma mulher grávida e silenciosa foi exposta à humilhação pública. Mas o que se iniciou como uma exibição de crueldade se tornou o fim de um império e a ascensão de uma heroína improvável. O grande salão do Copacabana Palace brilhava sob a luz dourada dos lustres, um templo de riqueza e poder no coração do Rio de Janeiro. Políticos, CEOs, celebridades e socialites se misturavam, suas risadas se unindo às notas de um quarteto de cordas. Garçons deslizavam pela imensidão de smokings e vestidos de grife, oferecendo champanhe em bandejas de prata. Para quem olhava de fora, parecia uma noite impecável, a gala de caridade perfeita. Mas, sob a superfície polida, uma tempestade estava se formando, algo que abalaria todos ali. No canto mais distante do salão, Sofia Mendes estava sozinha, a mão delicadamente pousada sobre a barriga saliente. Grávida de 7 meses, seu corpo carregava tanto a fragilidade do cansaço quanto a força silenciosa de uma mãe determinada a proteger seu filho que ainda não havia nascido. O vestido dela era simples, modesto, de 2 coleções passadas, um tecido lilás suave que ela mesma havia ajustado para se adequar ao corpo que mudava. Contra o pano de fundo da alta costura e colares de diamantes, ela parecia quase invisível. Invisível. Era assim que seu marido a queria. Daniel Rodrigues, alto com ombros largos, exalando a arrogância de um homem que pensava ser dono do mundo, estava no centro de um grupo de pessoas que riam. Em sua mão, uma taça de Bordeaux de safra antiga. Ao seu lado, agarrada ao seu braço como um ornamento, estava Isabela Costa, a amante, a mulher sobre quem todos naquele salão cochichavam, mas que ninguém ousava confrontar. Ela tinha 26 anos, era ambiciosa, com longos cabelos pretos e um vestido tão justo que parecia pintado no corpo. Enquanto a esposa de Daniel se escondia nas sombras, Isabela se aquecia sob os holofotes, sua risada alta e irritante. Sofia sentiu o peito apertar. Não era apenas humilhação. Ela estava sufocando. O mundo que ela um dia acreditou ser construído sobre amor e parceria se transformou em um teatro de crueldade. Naquela noite, essa crueldade iria explodir de uma forma que ninguém poderia ignorar. O momento chegou rápido, quase rápido demais. Um garçom passou por Sofia e sua mão tremeu. A taça de vinho tinto que ela segurava escorregou levemente, respingando na manga branca e impecável do terno de Daniel, feito por um alfaiate famoso. O salão se silenciou. Daniel congelou, depois se virou lentamente em direção a ela. O rosto dele se enegreceu, os lábios se apertando em um sorriso de escárnio. "Sua mulher estúpida!" Ele sibilou, a voz afiada o suficiente para cortar o ar. Arfares de espanto se espalharam entre os convidados mais próximos, mas ninguém se atreveu a intervir. O coração de Sofia disparou. Eu sinto muito, ela sussurrou, agarrando-se à barriga de forma protetora. Sinto muito. Não era o bastante. Em um lampejo de fúria, Daniel a agarrou pelo pulso e a arrastou em direção ao centro do salão. O quarteto parou de tocar. Taças tilintaram nervosamente enquanto as pessoas se afastavam, sem saber se deviam pará-lo ou permanecer em silêncio. O poder e o dinheiro tinham a capacidade de silenciar até as vozes mais justas. Então aconteceu. Daniel empurrou Sofia de joelhos,
Pegou o chicote decorativo da exposição de leilão da gala, uma peça de couro que era uma raridade de colecionador, e o ergueu bem alto acima da cabeça. A primeira chicotada estalou em suas costas. O som ecoou pelo salão como um tiro de revólver. Sofia gritou, o corpo arqueando de dor enquanto ela protegia a barriga com os braços trêmulos. A segunda chicotada veio mais forte e depois outra. Cada golpe era uma declaração pública, um lembrete selvagem de seu controle. Incontáveis olhos encaravam, alguns horrorizados, alguns congelados, alguns fingindo olhar para o lado, mas os golpes continuavam. 10 chicotadas, 20, 50. O número subia e o corpo de Sofia tremia sob os golpes incessantes. Sua visão embaçou com as lágrimas. Cada músculo gritava de agonia, mas sua mente se agarrava desesperadamente a um único pensamento. O bebê. Proteja o bebê. Por volta da 100ª chicotada, cochichos começaram a crescer entre os convidados. Ele é louco? Ela está grávida. Alguém o pare. Mas ninguém se mexeu. Ninguém queria desafiar Daniel Rodrigues, o magnata de investimentos em ascensão que havia construído uma reputação de crueldade. Isabela estava ao lado, com um sorriso de satisfação, os lábios pintados se curvando. Ela se inclinou para outra mulher e sussurrou alto o suficiente para Sofia ouvir. Patética. Ela nem consegue segurar uma taça. O corpo de Sofia tremia. A humilhação era pior do que a dor. Ela se sentia despojada de dignidade, tratada não como uma esposa, nem mesmo como um ser humano, mas como um espetáculo. 200 chicotadas. 250. O chicote rasgava o ar, cada golpe deixando marcas em suas costas, cada momento se cravando em sua memória. Seus soluços preenchiam o salão, mas a fúria de Daniel os abafava. Quando o chicote estalou pela 300ª vez, o salão prendeu a respiração. Sofia desabou no chão de mármore, a bochecha pressionada contra a pedra fria, os braços instintivamente abraçando a barriga, sussurrando uma oração silenciosa para que seu filho sobrevivesse ao que seu corpo mal podia suportar. Daniel se levantou sobre ela, ofegante, o peito subindo e descendo no ritmo da crueldade. Ele jogou o chicote de lado e riu com desdém. É isso que acontece quando você me envergonha em público. Silêncio. E então, das sombras perto do palco, uma figura se adiantou, alta, imponente. Sua presença mudou a energia do salão instantaneamente. Os sussurros ficaram mais altos à medida que o reconhecimento se espalhou pela multidão. Eduardo Carvalho, o bilionário financista. Um homem cujo poder se estendia por continentes, cujo nome sozinho poderia derrubar carreiras. Os olhos dele se fixaram em Daniel, frios e implacáveis. Então, lentamente, eles se suavizaram ao se voltarem para Sofia, quebrada, trêmula, mas ainda segurando a barriga com a força instintiva de uma mãe. O salão prendeu a respiração. Chega! A voz de Eduardo trovejou, baixa e perigosa. Toque nela de novo e você vai se ver comigo. Antes da noite da gala, antes do chicote estalar em suas costas 300 vezes, Sofia Mendes tinha sido apenas mais uma mulher perdida na imensidão do Rio de Janeiro. Para estranhos, ela parecia comum. Uma enfermeira que usava uniformes desbotados, prendia o cabelo em um coque bagunçado e se apressava entre turnos no Hospital Comunitário Santa Clara. Mas por trás de seu sorriso tranquilo, viviam anos de sacrifício, solidão e uma história de amor que havia apodrecido por dentro. Sofia nasceu em uma pequena cidade em Minas Gerais, filha de um mecânico e de uma professora. Seus pais não eram ricos, mas eram pessoas orgulhosas e trabalhadoras que lhe ensinaram uma lição acima de
todas as outras. Trate os outros com bondade, mesmo quando a vida não for gentil com você. Por anos, Sofia carregou essa crença como uma tocha. Ela a guiou pela faculdade de enfermagem, pelas noites intermináveis de estudo com livros manchados de café e pelos longos dias em que pegava turnos duplos para enviar dinheiro para casa depois que seu pai adoeceu. Foi aí que ela conheceu Daniel Rodrigues. Daniel parecia um sonho. Confiante, charmoso, o tipo de homem que podia entrar em uma sala e chamar a atenção de todos. Sofia tinha 23 anos, ainda com os olhos brilhando, ainda acreditando em contos de fadas. Daniel a cortejou com flores, jantares à luz de velas e promessas de um futuro cheio de conforto e segurança. "Eu vou cuidar de você, Sofia", ele tinha dito em uma noite, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. "Você nunca mais vai precisar lutar." Ela acreditou nele. O casamento deles foi pequeno, apenas a família e alguns amigos. Sofia usou um vestido de renda simples que sua mãe costurou, e quando Daniel colocou o anel em seu dedo, ela realmente pensou que estava entrando para sempre. Por um tempo, pareceu que sim. Daniel conseguiu um emprego lucrativo no setor financeiro. O apartamento deles ficou maior, os jantares mais caros. Ele lhe comprava presentes, bolsas, joias, viagens para a Bahia. A princípio, ela se sentiu uma princesa, mas lentamente o brilho se apagou. Daniel começou a criticar suas roupas. "Por que você se veste sempre de forma tão simples? Você me faz parecer mal quando saímos." Ele zombava de seu trabalho. "Uma enfermeira? Você limpa o nariz de pessoas para viver enquanto eu construo impérios. Patético." A princípio, Sofia riu, pensando que ele estava apenas estressado. Mas os comentários se tornaram facas afiadas. Logo ele controlava o que ela vestia, com quem ela falava, até quando ela podia ligar para a própria mãe. A gravidez mudou tudo. E, no entanto, não mudou nada. Quando Sofia descobriu o que estava esperando, ela tinha 7 semanas. Ela se sentou no pequeno banheiro do apartamento, olhando para as 2 linhas rosadas tremendo em sua mão. Seu coração disparou de alegria. Medo e esperança, todos misturados. Ela imaginou um quarto de bebê, meias pequenas, histórias para dormir. Ela imaginou os olhos de Daniel se suavizando quando ela lhe contasse a notícia. Em vez disso, a primeira reação dele foi o silêncio. Depois, um sorriso de escárnio. "Um bebê? Ótimo. Era só o que eu precisava. Mais uma boca para alimentar." O estômago de Sofia revirou, mas ela empurrou a mágoa para o lado. Ela disse a si mesma que ele estava apenas chocado. Ela se convenceu de que ele mudaria de ideia, e às vezes ele o fazia, tocando a barriga dela distraidamente, perguntando se ela precisava de algo. Mas esses momentos eram raros. Com mais frequência, ele usava a gravidez dela como munição. "Você está gorda. Você está lenta. Você é inútil. De que adianta uma esposa que não consegue nem subir as escadas sem ofegar?" Ainda assim, Sofia aguentava, porque ela havia sido criada para acreditar no casamento, para acreditar na lealdade. Porque ela queria que seu filho tivesse um pai, porque em algum lugar no fundo, ela ainda se lembrava do homem que um dia lhe comprou margaridas e sussurrou sobre o para sempre. Mas, aos 7 meses, a esperança havia secado. Daniel chegava em casa tarde, cheirando a um perfume que não era o dela. Ele digitava mensagens constantemente, sorrindo para o celular, enquanto Sofia se sentava no sofá, massageando os tornozelos inchados. Ela não precisava perguntar quem era. Isabela Costa, a jovem e glamourosa mulher do escritório dele, e aquela que havia começado a aparecer em festas ao lado dele, sob a desculpa de networking. Sofia sabia. Ela via a forma como Isabela olhava para ele como se ele fosse o prêmio que ela havia conquistado.
Ela via a forma como Daniel estufava o peito quando ela estava perto. Era traição pintada de neon, impossível de ignorar. E, no entanto, Sofia ficou. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro próprio. Daniel a havia cortado das contas bancárias, insistindo que uma esposa não precisa de acesso às finanças. Os turnos dela como enfermeira mal cobriam as despesas do mercado. Ela estava grávida demais para ir embora, dependente demais para revidar. Ela rezava todas as noites para que Daniel se suavizasse, para que a chegada do bebê pudesse mudá-lo. Mas no fundo, ela sabia. Ela sabia que o homem com quem ela se casou não existia mais. Tudo o que restava era um estranho cruel usando o rosto de seu marido. A noite da gala tinha sido o seu ponto de ruptura. Sofia nem queria ir. Ela implorou a Daniel para que a deixasse em casa, seu corpo doendo, seus tornozelos inchados. Mas ele zombou. Você vai sorrir, você vai me fazer parecer bem. Ele jogou um vestido nela e mandou que ela o vestisse. E assim, como uma esposa obediente, ela foi. Ela entrou naquele salão brilhante, sabendo que não pertencia ali. Os diamantes, a alta costura, os olhares frios de mulheres que sussurravam por trás das mãos adornadas com joias. Era outro mundo. Ela segurou sua taça de vinho apenas para se misturar, embora mal a tocasse. Ela manteve a cabeça baixa, tentou não notar o olhar zombeteiro de Isabela ou a forma como Daniel a exibia como um troféu. E então o acidente aconteceu. O vinho derramado, a fúria, o chicote. Enquanto Sofia jazia quebrada no chão de mármore, ela percebeu algo com uma clareza cortante. Aquilo não era amor. Nunca tinha sido amor. Ela não era nada mais do que uma posse, e as posses podiam ser destruídas. Mas o destino tinha outros planos. Porque assim que o chicote silenciou e seu corpo tremeu de dor, um homem que ela mal conhecia, um homem poderoso o suficiente para silenciar uma cidade inteira, deu um passo à frente. Eduardo Carvalho, seu olhar fixo no dela, não de pena, não de desprezo, mas firme, forte. O tipo de olhar que diz: você não é invisível, você não está sozinha. O coração de Sofia batia forte. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o menor vislumbre de esperança. O que ela não sabia era que Eduardo não era apenas mais um convidado. Ele estava esperando por este momento, esperando para revelar uma verdade que mudaria a vida dela para sempre. A gala era para ser uma noite de caridade, uma celebração de generosidade e boa vontade. Mas para Sofia Mendes, era uma gaiola dourada, cada superfície brilhante refletindo sua própria miséria. O grande salão do Copacabana Palace se estendia mais que um campo de futebol, seu teto pintado com afrescos de anjos e deuses, brilhando na luz dourada dos lustres de cristal. Cada lustre cintilava como uma constelação congelada, pingando diamantes de vidro que espalhavam a luz pelo chão de mármore polido. Em cada mesa, sentava a elite da cidade, banqueiros, magnatas do setor imobiliário, estrelas de cinema e políticos com sorrisos ensaiados. Eles bebiam champanhe que valia mais que o salário mensal de uma enfermeira e jogavam a cabeça para trás em risadas que nunca chegavam aos olhos. O salão era perfumado de riqueza. Vestidos de grife brilhavam em todas as cores do arco-íris. Cetim esmeralda, lantejoulas rubi, chiffon safira. Homens se exibiam em smokings de corte impecável, suas abotoaduras cintilando enquanto gesticulavam dramaticamente em conversas sobre fusões e aquisições. Fotógrafos se alinhavam na entrada, suas câmeras piscando como se cada convidado fosse da realeza. No lado mais distante, um leilão silencioso exibia artefatos de luxo obsceno.
um relógio cravejado de diamantes, um carro esportivo antigo, uma viagem a Mônaco a bordo de um iate privado. Tudo gritava excesso, tudo gritava status. E neste oceano de extravagância entrou Sofia Mendes. Seu vestido lilás, modesto, levemente amassado de sua tentativa de passá-lo em casa, parecia dolorosamente fora de lugar. Ela o havia comprado 2 anos antes, em uma loja de departamento, muito antes de sua barriga inchar com a vida que carregava. Naquela noite, era o único vestido que ela possuía que ainda servia. Seus sapatos estavam arranhados, o cabelo preso em um coque simples. Ela segurava a pequena bolsa como uma tábua de salvação, a mão livre descansando sobre sua barriga de 7 meses. Ela poderia muito bem ter sido invisível, ou pior, ela poderia muito bem ter sido um alvo. As mulheres nas mesas a olhavam com olhos condescendentes, seus sussurros afiados e cortantes. Quem a convidou? Ela parece exausta, grávida de 7 meses em uma gala que brega. Sofia abaixou o olhar, suas bochechas em chamas. Ela disse a si mesma para respirar, para se concentrar apenas em sobreviver à noite. Mas seu marido tinha outros planos. Daniel Rodrigues amava esses eventos. As luzes piscando, os elogios intermináveis, a forma como as pessoas bajulavam sua ambição. Ele vivia para a ilusão de perfeição. Naquela noite, ele usava um smoking elegante, seu cabelo escuro penteado para trás, sua postura irradiando confiança. Mas ao lado dele, como uma sombra venenosa, estava Isabela Costa. Isabela era a personificação de tudo que Sofia não era. Jovem, glamourosa, descaradamente ousada. Seu vestido carmesim abraçava cada curva, decotado perigosamente na frente. Diamantes brilhavam em seu pescoço, presentes sem dúvida comprados com o dinheiro que Daniel alegava nunca ter para Sofia. A risada dela soava pelo ar como um sino, alta e penetrante, atraindo todos os olhos no salão. Daniel a exibia como um garanhão premiado, sussurrando em seu ouvido, tocando seu braço, oferecendo-lhe bebidas, tudo à vista de sua esposa grávida. Não era apenas traição, era humilhação, entregue com um sorriso de escárnio. Sofia ficou perto do fundo do salão, tentando desaparecer nas sombras. Ela pressionou a palma da mão contra a barriga, sussurrando silenciosamente para a vida dentro dela. Tudo bem, bebê, só mais algumas horas, vamos passar por isso. Mas o próprio salão conspirava contra ela. Cada superfície refletia sua fragilidade. Os pisos de mármore pareciam muito escorregadios para seus pés inchados. Os lustres lançavam uma luz dura que tornava seu cansaço óbvio. Até a doce sinfonia da orquestra, violinos, violoncelos, flautas, parecia zombeteira, uma trilha sonora para sua humilhação. E, no entanto, escondido entre a multidão brilhante, os olhos de outro homem a seguiam. Do canto da mesa perto do palco, Eduardo Carvalho observava em silêncio. Ao contrário dos outros, ele não estava cercado por bajuladores ou taças tilintando. Ele se sentava sozinho, seu terno impecável, sua postura imponente mesmo na quietude. Eduardo não precisava buscar atenção. A atenção gravitava para ele. As pessoas sussurravam sobre ele, mas não ousavam se aproximar. Ele viu o que os outros se recusaram a ver. Ele viu as mãos trêmulas de Sofia, a forma como ela mordia o lábio para segurar as lágrimas, a forma como Daniel exibia Isabela sem vergonha. Seu maxilar se apertou. Eduardo reconhecia a crueldade quando a via, e ele havia jurado há muito tempo que se o destino algum dia colocasse Sofia na frente dele, ele não ficaria em silêncio. Mas Sofia não sabia disso. Tudo o que ela sentia era o peso do salão pressionando-a. Cada risada de Isabela, cada olhar presunçoso de Daniel,
cada flash de uma câmera. Era sufocante. Ela pegou uma taça de vinho na bandeja de um garçom que passava, não para beber, mas para segurar, para fingir que pertencia àquele lugar. E foi então que o desastre aconteceu. A mão dela tremeu, apenas levemente, apenas o suficiente. Uma gota de vermelho respingou na manga branca e impecável de Daniel. Em um instante, a atmosfera mudou. A risada morreu. A música falhou. Uma centena de olhos se virou, observando, esperando. O sorriso de Daniel congelou em seus lábios. Lentamente, ele a olhou, seus olhos se estreitando em fendas de pura fúria. O estômago de Sofia se revirou. Sinto muito, ela sussurrou, a voz trêmula, mal audível. Mas naquele salão de lobos, sinto muito, era fraqueza. Daniel agarrou seu pulso. O aperto dele era de ferro, seu sorriso retornando apenas para a multidão. Com licença, ele murmurou, arrastando-a em direção ao centro do salão. A orquestra parou. Os lustres pareciam escurecer. Cada convidado se inclinou para a frente, sentindo o escândalo. Isabela sorriu, erguendo a taça de champanhe. Hora do show, ela sussurrou para a mulher ao seu lado. O coração de Sofia batia forte. Ela podia sentir cada olho perfurando sua pele, cada lente de câmera capturando sua humilhação. Ela queria gritar, correr, mas o aperto de Daniel era implacável. No centro do salão, ele a empurrou de joelhos. Arfares ecoaram pelo salão. As mãos de Sofia voaram para a barriga instintivamente, protegendo o bebê. Daniel pegou o chicote de couro da exposição de leilão silencioso. Ele o ergueu bem alto. O primeiro estalo ecoou pelo salão como um trovão. Os convidados congelaram. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O silêncio era ensurdecedor. Sofia gritou, a dor rasgando seu corpo como fogo. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela sussurrava desesperadamente para a criança dentro dela. Aguente firme, bebê. Por favor, aguente firme. Mas Daniel não havia terminado. O chicote estalou de novo e de novo. A gala se transformou em um espetáculo de crueldade. Os lustres ainda brilhavam. Os instrumentos da orquestra ainda reluziam. O champanhe ainda borbulhava em taças de cristal. Mas o salão não era mais um templo de riqueza. Era uma arena. E na beira daquela arena, Eduardo Carvalho se levantou, seus olhos queimando. O que ninguém sabia era que aquela gala, que deveria celebrar o poder, estava prestes a testemunhar sua maior queda. Para entender a brutalidade daquela noite, é preciso entender o homem que empunhava o chicote. Daniel Rodrigues nem sempre foi um monstro aos olhos de Sofia. Antes, ele tinha sido o homem que a fazia rir, que prometeu protegê-la, que jurou que lhe daria o mundo. Mas o amor tem uma maneira cruel de se transformar em outra coisa quando o poder, a ganância e o orgulho envenenam o coração. Daniel havia construído sua identidade sobre as aparências. Para seus colegas, ele era o investidor perspicaz com uma língua de prata, o homem que podia fechar um negócio com um copo de uísque e um aperto de mão. Para seus vizinhos, ele era o perfeito cavalheiro, sorrindo enquanto carregava as sacolas de compras de Sofia, acenando para as crianças do bairro. E para os estranhos na gala, ele era a estrela em ascensão do setor financeiro, o homem que todos queriam conhecer. Mas, a portas fechadas, a máscara escorregava. Em casa, o charme de Daniel apodrecia em crueldade. Ele repreendia Sofia por cozinhar refeições muito sem graça. Ele a insultava por ganhar peso durante a gravidez, como se sua barriga inchada fosse um insulto em vez de um milagre. Ele controlava as contas bancárias, as senhas, até o termostato. Para ele,
O poder não era suficiente a menos que viesse com a dominação. E então havia Isabela Costa. Isabela era tudo o que Daniel ansiava. Jovem, chamativa, faminta por atenção. Aos 26 anos, ela estava apenas começando sua carreira como uma associada de marketing em sua empresa. Mas ela jogava suas cartas com precisão implacável. Ela ria de suas piadas, mesmo quando não eram engraçadas. Ela se inclinava para perto dele ao falar, tocando seu braço, deixando seu perfume ficar. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E Daniel, já inquieto em seu casamento, era uma presa fácil. Começou com reuniões de trabalho tarde da noite, depois viagens de negócios para as quais Sofia não era convidada. Depois sussurros, rumores, fotos de Daniel, chegando a eventos da empresa com uma mulher misteriosa de vermelho. Quando Sofia o confrontou, ele zombou. Você está paranoica. Você está apenas hormonal. Mas Sofia não estava paranoica. Isabela havia deslizado perfeitamente para o mundo de Daniel, não como um segredo, mas como um acessório. E ao contrário de Sofia, Isabela não exigia nada dele. Nenhuma estabilidade, nenhuma lealdade, nenhum amor. Ela queria luxo e Daniel estava ansioso para fornecê-lo. Na noite da gala, os dois interpretaram seus papéis perfeitamente. Daniel se pavoneava como um rei. Isabela se agarrava a ele como uma joia. Cada risada, cada sussurro, cada olhar roubado era uma adaga apontada para o coração de Sofia. Quando Sofia derramou o vinho, Daniel viu mais do que um acidente. Ele viu uma oportunidade. Toda a sua vida foi construída sobre o controle. Agora, na frente da elite do Rio, sua esposa grávida o havia envergonhado. Um respingo de vinho em sua manga foi o suficiente para acender a tempestade que fervia dentro dele. Mas não era sobre a mancha, era sobre a dominação. Ele precisava lembrar a todos, especialmente a Sofia, quem detinha o poder. Então ele pegou o chicote. A crueldade de seu ato não foi espontânea, foi deliberada. Daniel sabia exatamente o que estava fazendo. Cada golpe não era apenas uma punição. Era teatro. A cada estalo, ele enviava uma mensagem para a multidão. É isso que acontece quando você me desafia. Ele se deleitava com o silêncio dos observadores, o medo deles, a sua falta de vontade de intervir. Isabela. Ela não se encolheu. Ela bebeu seu champanhe como se estivesse assistindo a uma performance. Seu sorriso se alargou a cada chicotada. Para ela, a dor de Sofia era entretenimento, a prova de que ela havia substituído a esposa não apenas na cama de Daniel, mas em seu mundo. No entanto, por baixo de seu sorriso de escárnio, a mente de Isabela estava calculando. Ela não era leal a Daniel, mais do que ele era leal a Sofia. Ela era leal à ambição, ao poder. No momento em que o império de Daniel rachasse, ela o abandonaria sem hesitação. Mas por enquanto, ela se aquecia no brilho da influência emprestada. A multidão murmurava de horror, mas ninguém deu um passo à frente. Ninguém se atreveu. Daniel se alimentava desse medo. Ele amava a forma como as pessoas abaixavam os olhos, a forma como até os homens mais ricos hesitavam. Isso alimentava seu ego, mas ele cometeu um erro fatal. Em sua arrogância, Daniel esqueceu que nem todos naquela sala o temiam. Um homem, parado na beira do salão, observava com olhos de aço. Eduardo Carvalho. Eduardo havia vivido tempo suficiente no mundo do poder para reconhecer um tirano quando o via. Ele construiu seu império não através da crueldade, mas através da estratégia, da paciência, de um código de honra que homens como Daniel nunca poderiam compreender. E enquanto ele observava Sofia sofrer, enquanto via o chicote cortar seu corpo trêmulo, algo se agitou dentro dele. Aquilo não era mais apenas sobre uma mulher sendo humilhada.
Era sobre justiça. Daniel deu a última chicotada, jogando o chicote de lado, o peito arfando. Ele olhou para Sofia com desprezo, a voz pingando veneno. É isso que acontece quando você me faz parecer fraco. A multidão estava em silêncio, sufocada pelo peso do medo. Mas Eduardo deu um passo à frente. Seus passos ecoaram no mármore, firmes e deliberados. Cada cabeça se virou. Daniel sorriu de escárnio quando o viu. Carvalho, ele zombou, tirando uma sujeira do terno. Veio se juntar ao show? O olhar de Eduardo era como gelo. Eu não vim para assistir um homem bater em sua esposa grávida, ele disse calmamente. Eu vim para acabar com isso. O salão ofegou. O sorriso de Isabela vacilou. O sorriso de escárnio de Daniel congelou. Pela primeira vez naquela noite, o poder no salão mudou. Não para Daniel, não para Isabela, mas para Eduardo Carvalho. Sofia, tremendo no chão, levantou a cabeça apenas o suficiente para encontrar os olhos de Eduardo. Neles, ela não viu pena. Ela viu reconhecimento, força, uma promessa. Daniel riu, um som áspero e feio. Acabar com isso? Você tem alguma ideia com quem está falando? Eduardo se aproximou, imponente sobre ele. Sim, ele disse friamente. Um covarde. A multidão irrompeu em sussurros. Câmeras piscaram. Pela primeira vez, Daniel parecia incerto. Isabela puxou o braço dele, sussurrando. Vamos embora. Mas Daniel, cego pelo orgulho, permaneceu no lugar. Eduardo não se encolheu. Sua voz se espalhou pelo salão, firme e imponente. Toque nela de novo, Rodrigues, e eu vou te destruir de maneiras que você nem pode imaginar. O salão não era mais um lugar de música e risadas. Era um campo de batalha. Os violinos jaziam em silêncio. Taças de champanhe ficavam intocadas nas mesas. Cada olho estava fixo no confronto que se desenrolava no centro do salão. Entre Daniel Rodrigues, o homem que se acreditava intocável, e Eduardo Carvalho, o bilionário que acabara de desafiá-lo diante de uma audiência de centenas. Sofia permaneceu no chão, a bochecha pressionada contra o mármore, sua respiração superficial, os braços abraçando a barriga, como se seu corpo sozinho pudesse proteger seu filho que ainda não havia nascido. A dor irradiava em suas costas, mas outra sensação a cortava. Incredulidade. Alguém finalmente tinha falado. Depois de anos de silêncio, depois de humilhações sem fim, alguém se atreveu a defendê-la. Daniel, no entanto, estava furioso. Seu rosto se torceu em um sorriso de escárnio enquanto ele endireitava o smoking. Covarde! Ele cuspiu para Eduardo. Você acha que pode entrar na minha vida e me insultar? Esta é a minha esposa. Ela é minha para disciplinar. Arfares de espanto se espalharam pela multidão. Mesmo em um salão onde o poder desculpava quase tudo, as palavras de Daniel cruzaram uma linha. Sussurros subiram como uma corrente. Ele acabou de dizer isso? Ele é louco, na frente das câmeras? Eduardo não se encolheu. Sua voz cortou os murmúrios, calma, mas letal. Ela não é propriedade. Ela não é sua para quebrar. Ele se aproximou, sua presença imponente engolindo o espaço entre eles. Ela é um ser humano, uma mãe. E esta noite, você mostrou ao mundo que tipo de homem você realmente é. Câmeras piscaram. A imprensa sentiu o cheiro de sangue. Aquilo não era mais apenas uma gala. Era um escândalo se desenrolando em tempo real, e cada fotografia seria a manchete de amanhã. Daniel percebeu isso também. Ele se virou, examinando os rostos de investidores, políticos e membros do conselho, pessoas das quais ele dependia para seu frágil império. Suas expressões não eram de admiração. Eram de horror, nojo, repulsa. Ele podia sentir o império
que havia construído balançando à beira do colapso. O pânico tremeluziu por trás de seus olhos, mas o orgulho era mais forte. Ele agarrou o braço de Sofia, puxando-a para cima. Ela tropeçou, o corpo fraco, a respiração ofegante. A multidão ofegou novamente enquanto ela gritava de dor. Viu? Daniel latiu, a voz falhando. Ela está bem. Ela precisa de disciplina, não de pena. Isabela se moveu desconfortavelmente ao lado dele. Pela primeira vez, seu sorriso de escárnio vacilou. Ela podia sentir o julgamento queimando-a também. Ser a moça de companhia de Daniel era uma coisa. Ser cúmplice de sua brutalidade era outra. Seu sorriso perfeitamente pintado tremeu, mas ela se agarrou ao braço dele de qualquer maneira, não disposta a abandoná-lo ainda. Os olhos de Eduardo escureceram. Ele deu um passo à frente, sua voz como um trovão. Solte-a! Daniel riu, embora parecesse forçado. Ou o quê? Você vai escrever um cheque? Você acha que dinheiro te torna poderoso? Ele empurrou Sofia em direção à multidão, o corpo dela desabando mais uma vez contra o chão. Esta é a minha vida, Carvalho, não a sua. Mas as palavras não soaram como ele queria. A multidão não viu força. Eles viram fraqueza. Eles viram desespero. E eles viram Eduardo Carvalho parado, inabalável, comandando o salão com nada mais do que sua presença. Sofia levantou a cabeça, seu rosto manchado de lágrimas, iluminado pelos lustres. Por anos, ela havia sido silenciada. Mas naquela noite, com as câmeras clicando e os olhos observando, algo dentro dela se abriu. Daniel, ela sussurrou, a voz trêmula, mas audível no salão silenciado. Você não é um marido. Você é um monstro. As palavras pairaram no ar como um raio. O salão irrompeu. Arfares, sussurros, exclamações chocadas. Pela primeira vez, Sofia havia falado contra ele em público. Pela primeira vez, ela se recusou a se encolher. O rosto de Daniel ficou vermelho. Ele se lançou contra ela, a mão erguida. Mas antes que ele pudesse golpeá-la, Eduardo agarrou seu pulso no ar. O impacto ecoou como um tiro de revólver. O aperto do bilionário implacável. Chega! Eduardo rosnou. Sua voz não era alta, mas carregava o peso da autoridade, o tipo que silencia homens, o tipo que acaba com carreiras. Daniel se debateu, mas a mão de Eduardo não se moveu. O salão assistiu, hipnotizado. Aquilo não era mais sobre dinheiro ou status. Era sobre a força de caráter. E Daniel não tinha nenhuma. Eduardo o empurrou para trás. Daniel tropeçou, sua compostura se desfazendo. Ele olhou em volta em busca de apoio, de validação, mas encontrou apenas olhares frios. Até o aperto de Isabela em seu braço se afrouxou. Os investidores que um dia o brindaram agora viravam seus rostos para o lado. Sofia, ainda tremendo, tentou se levantar. Eduardo estendeu a mão. Por um momento a hesitação tremeluziu em seus olhos. Mas então ela a pegou e o salão irrompeu novamente. Câmeras piscaram como fogos de artifício enquanto o bilionário ajudava a esposa a se levantar. Era uma imagem que estaria em todas as primeiras páginas pela manhã. O tirano exposto, a vítima apoiada, o salvador revelado. Daniel sabia disso. Seu império estava desmoronando em tempo real. A fúria queimava em seu peito, mas ele não podia lutar. Não ali, não agora. Então ele se virou para Isabela, desesperado por validação. Diga a eles, ele exigiu. Diga a eles que eu estou certo. Diga a eles que ela mereceu. Isabela congelou. Seus lábios pintados se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para a multidão, para as câmeras, para o olhar penetrante de Eduardo. E então ela fez o que Daniel nunca esperou. Ela deu um passo para trás.
Seu silêncio foi mais alto do que qualquer acusação. Ela escolheu sua imagem em vez de lealdade, sua ambição em vez de amor. Ela deixou Daniel sozinho, humilhado, abandonado. O salão sussurrava. Ela está o deixando? Ele está acabado. Isso vai arruiná-lo. Sofia agarrou o braço de Eduardo, seu corpo tremendo. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram apenas de dor. Pela primeira vez, ela sentiu o mais leve vislumbre de algo que ela não conhecia há anos. Esperança. Daniel, tremendo de fúria, gritou para a multidão. Isso não acabou! Você vai se arrepender disso, Sofia. Você vai se arrepender, Carvalho. Mas suas ameaças caíram no vazio. Ninguém mais acreditava nele. A orquestra permaneceu congelada. Os garçons pararam no meio do passo. Os lustres cintilavam acima, mas o poder no salão havia mudado para sempre. E enquanto a segurança começava a se aproximar, enquanto sussurros de processos e manchetes se espalhavam, Eduardo se inclinou para perto de Sofia, sua voz baixa, firme, protetora. Você está segura agora. Mas Sofia sabia que não havia acabado. Ainda não. Porque Daniel Rodrigues era um homem que preferia queimar seu mundo até o chão do que aceitar a derrota. E ele não havia terminado com ela. A gala terminou em caos. A segurança escoltou Daniel para fora do salão, seus protestos ecoando pelos corredores de mármore como os gritos de um homem desesperado se afogando. Isabela escapou por uma saída lateral, deixando-o para enfrentar sua humilhação sozinho. Os convidados sussurravam por trás das mãos, adornadas com joias, seus olhos alternando entre Sofia, frágil, tremendo, apoiada em Eduardo, e a porta por onde Daniel desapareceu. Quando as câmeras pararam de piscar e os repórteres se dispersaram, o corpo de Sofia se sentia quebrado. Cada músculo doía, suas costas latejavam, e sua barriga inchada se contraía com uma dor incômoda que a enchia de terror. Ela pressionava a palma da mão contra o estômago repetidamente, implorando silenciosamente para que seu bebê ficasse seguro. Eduardo insistiu em levá-la para casa. Sua limusine preta deslizou pelas ruas da cidade, silenciosa, exceto pelo zumbido do motor. Sofia se encolheu contra o assento de couro, olhando para a janela fumê, seu reflexo pálido e fantasmagórico no vidro. Você precisa de um hospital? Eduardo perguntou, sua voz calma, mas preocupada. Ela balançou a cabeça. Nenhum hospital. Se a notícia se espalhar... A voz dela falhou. Eu não posso deixar que ele tire este bebê de mim. Eduardo não insistiu, embora seu maxilar se apertasse. Ele sabia reconhecer o medo quando o ouvia, e o dela era profundo até os ossos. Quando o carro parou em frente ao prédio de seu apartamento, Sofia hesitou. A ideia de entrar naquele lugar, uma casa cheia do perfume de Daniel, de sua sombra, de sua fúria, revirou seu estômago. Mas ela não tinha para onde ir. Ela agradeceu a Eduardo com um sussurro quebrado e se forçou a entrar. O apartamento estava escuro e frio. Cada canto carregava memórias de sua humilhação. O sofá onde Daniel um dia riu com ela, agora era apenas o lugar onde ele se sentava enviando mensagens de texto para Isabela. A mesa da cozinha, onde eles uma vez comeram juntos, era onde ele havia jogado pratos em sua raiva. O quarto de bebê, ainda inacabado, zombava dela com móveis pela metade e caixas de fraldas fechadas. Sofia desabou no chão do quarto, seu corpo tremendo de soluços. Ela pressionou as duas mãos contra o estômago. Me desculpe, bebê, ela sussurrou. Me desculpe, me desculpe. Suas lágrimas caíram livremente. Por anos ela as havia segurado, engolindo sua dor, convencendo-se de que a resistência era força. Mas agora a barragem se rompeu. Os soluços eram crus, guturais, preenchendo o apartamento vazio como uma confissão
que ela nunca havia permitido a si mesma fazer. Ela chorou pela garota que ela costumava ser, a enfermeira esperançosa que acreditava no para sempre. Ela chorou pela mulher que ela se tornou, a prisioneira do orgulho de um homem cruel. E, acima de tudo, ela chorou pela criança dentro dela, a vida inocente amarrada à tempestade de um casamento tóxico. Horas se passaram. Ela ficou encolhida no chão até que a cidade do lado de fora mudasse da noite para o amanhecer. A luz se infiltrou pelas persianas, iluminando seu rosto manchado de lágrimas. Seu corpo se sentia pesado, sua mente turva. E então vieram as batidas na porta. O coração de Sofia parou, a respiração presa em sua garganta. Lentamente, ela se forçou a ficar de pé e cambaleou em direção à porta. "Abra, Sofia." A voz de Daniel trovejou através da madeira. O terror a atravessou. Ela congelou, segurando a barriga. Ele havia sido escoltado para fora da gala, humilhado na frente de centenas. Ele deveria estar se escondendo. Mas Daniel não era o tipo de homem que se escondia. Ele era o tipo de homem que revidava 2 vezes mais forte. "Eu sei que você está aí", ele gritou. "Você me fez de bobo na frente de todos. Você acha que pode me envergonhar e sair impune?" O punho dele bateu na porta novamente. "Você é minha, Sofia. Você me ouve?" Minha. O corpo de Sofia tremia violentamente. Cada instinto gritava para correr, mas não havia para onde ir. Ela se afastou da porta, sussurrando para seu bebê. "Mantenha a calma. Por favor, mantenha a calma." Então, silêncio. A batida parou. A voz dele se desvaneceu. Por um momento, ela pensou que ele tinha ido embora. Ela se aproximou do olho mágico. O corredor estava vazio. O alívio a inundou, mas apenas por um breve momento. Porque quando ela se virou, ela viu algo no chão debaixo da porta. Um pedaço de papel. Ela o pegou com as mãos trêmulas. Era um bilhete, rabiscado na caligrafia raivosa de Daniel. "Se você acha que hoje a noite foi ruim, espere até eu terminar com você." Os joelhos de Sofia cederam. Ela afundou no chão, agarrando o bilhete, sua respiração vindo em arfadas superficiais. O desespero era esmagador. Como ela poderia lutar contra ele? Ele tinha o dinheiro, o poder, a fúria. Ela não tinha nada além de seu filho, que ainda não havia nascido, e um corpo coberto de hematomas. Pela primeira vez, ela pensou em fugir, deixar a cidade, desaparecer. Mas para onde ela poderia ir sem dinheiro, sem apoio, sem proteção? Enquanto o sol subia, ela se forçou a ir para o sofá. Seu corpo implorava por descanso, mas sua mente se recusava a se acalmar. Cada som lá fora, o bater da porta de um carro, o eco de passos, fazia seu coração disparar. O medo se instalou pesadamente em seu peito, esmagando-a a cada respiração. Ao anoitecer, o cansaço venceu. Ela adormeceu em um sono inquieto, seus sonhos cheios de flashes do sorriso de escárnio de Daniel, da risada zombeteira de Isabela e do chicote estalando em suas costas. Mas, nas horas mais escuras da noite, quando ela acordou ofegando de outro pesadelo, seu celular vibrou. Ela o pegou, o coração disparado. Uma mensagem brilhava na tela de um número desconhecido. "Você não precisa enfrentá-lo sozinha. Eu posso te ajudar." Era Eduardo Carvalho. A mão de Sofia tremia enquanto ela lia a mensagem repetidamente. Ela não sabia se sentia alívio ou suspeita. Por que um bilionário se envolveria em seu pesadelo? Por que um homem como ele se importaria com uma mulher como ela? E, no entanto, ela se lembrou da forma como ele a olhou no salão. Não como se ela estivesse quebrada, não como se ela estivesse fraca, mas como se ela fosse alguém que valia a pena salvar. Seu coração batia forte
enquanto ela digitava uma única resposta. Por quê? Por um momento não houve resposta. Então a tela se iluminou novamente. Porque eu devo uma dívida à sua família e é hora de eu pagá-la. A respiração de Sofia parou. Milhares de perguntas giraram em sua mente, mas uma verdade a superou. A vida dela estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Sofia olhou para a mensagem brilhando na tela de seu celular. Porque eu devo uma dívida à sua família e é hora de eu pagá-la. Suas mãos tremiam. Ela leu as palavras de novo e de novo, tentando entendê-las. A família dela? Que dívida! Ela mal tinha forças para se manter inteira. E agora, este bilionário, o homem que havia confrontado Daniel na frente de um salão inteiro, estava alegando alguma conexão misteriosa com seu passado. Seu primeiro instinto foi a suspeita. Daniel a havia treinado para duvidar, para se questionar, para questionar cada gentileza. E se aquilo fosse outra armadilha? E se Eduardo não fosse diferente de Daniel? Apenas outro homem poderoso que a via como um peão. Mas outra parte dela, a parte que ainda se lembrava de como a esperança se sentia, sussurrava que talvez, apenas talvez, aquilo fosse real. Ela digitou uma resposta trêmula. Que dívida! A resposta veio rapidamente. Não aqui. Me encontre amanhã. 10 da manhã. O edifício Carvalho. Você vai entender tudo então. A respiração de Sofia parou. O edifício Carvalho era um dos arranha-céus mais altos do Rio de Janeiro, um monumento ao império de Eduardo. A ideia de entrar nele a aterrorizava. Ela não estava mais acostumada a lugares assim. Halls de mármore, elevadores de vidro, homens de terno falando uma linguagem de bilhões. Ela era uma enfermeira, uma esposa, uma mulher quebrada por 7 meses de abuso. Ela não pertencia ao mundo dele. Mas ela também não podia ignorar a mensagem. Não quando Daniel havia deixado uma ameaça debaixo de sua porta. Não quando ela se sentia mais sozinha do que jamais estivera. Naquela noite, ela mal dormiu. Quando o amanhecer veio, ela vestiu seu vestido de gestante mais simples e prendeu o cabelo para trás. Ela se olhou no espelho e mal se reconheceu. Olhos cansados, pele pálida, hematomas levemente visíveis debaixo de sua gola. Mas ela se forçou a ficar em pé. Ela iria descobrir a verdade. O edifício Carvalho se erguia sobre a cidade como uma fortaleza. Quando Sofia passou pelas portas giratórias, o hall de mármore pareceu engoli-la por completo. Uma recepcionista olhou para cima, seu sorriso educado, mas profissional. Senhora Mendes, o Sr. Carvalho está à sua espera. O coração dela gaguejou. Ela nem tinha dado seu nome. Eduardo já sabia que ela viria. A viagem de elevador até o último andar pareceu interminável. Quando as portas finalmente se abriram, Sofia entrou em um escritório que parecia mais um palácio do que um local de trabalho. Janelas do chão ao teto revelavam a vastidão do Rio de Janeiro lá embaixo. As paredes eram revestidas de madeira escura e estantes de livros com capas de couro. E no centro, atrás de uma mesa maciça, estava Eduardo Carvalho. Ele não estava usando o smoking da gala. Hoje era um terno cinza simples, a gravata afrouxada, as mangas arregaçadas. Mas mesmo vestido de forma casual, ele irradiava autoridade. Sua presença preenchia o salão. Sofia, ele disse suavemente, dando um passo à frente. Estou feliz que você veio. Ela engoliu em seco, a garganta seca. Por que estou aqui? O que você quer dizer com você deve uma dívida à minha família. O olhar de Eduardo a deteve. Não havia hesitação, nem cálculo, apenas a verdade. 30 anos atrás, ele começou. Eu era um garoto em Minas Gerais. Meu pai tinha acabado de perder tudo em um investimento ruim. Nós estávamos morando em nosso carro, com fome, com frio.
Em uma noite, eu desmaiei na beira da estrada. O peito de Sofia se apertou. Minas Gerais. Um homem parou sua caminhonete quando me viu. Eduardo continuou. Ele me deu comida, ele me deu cobertores. Ele me acolheu e ao meu pai por algumas noites. Aquele homem era seu pai, João Mendes. A respiração de Sofia se interrompeu. Seus joelhos se sentiram fracos. Meu pai! Eduardo assentiu. Seu pai salvou minha vida. Sem ele, eu não estaria aqui. Ele nunca pediu nada em troca. Ele apenas me disse para crescer e ser um bom homem. Eu jurei a mim mesmo que um dia, se eu tivesse a chance, eu o pagaria. Eu estava esperando por essa chance. E agora, é você. Lágrimas embaçaram a visão de Sofia. Ela se lembrou de seu pai, suas mãos calejadas, sua risada tranquila, a forma como ele trabalhava longas horas na oficina mecânica apenas para manter a comida na mesa. Ela se lembrou de seus constantes lembretes. Faça o bem, mesmo quando ninguém estiver olhando. E agora ela entendia. A bondade que seu pai havia dado livremente tinha voltado para ela da forma mais inesperada. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Você não precisa dizer nada, Eduardo disse gentilmente. Você tem carregado isso sozinha por muito tempo. Eu não vou deixar Daniel te machucar de novo. Você tem a minha proteção. Sofia balançou a cabeça, o medo colidindo com a esperança. Você não entende. Daniel não vai parar. Ele vai vir atrás de mim. Ele vai tirar o bebê de mim se puder. A expressão de Eduardo se endureceu. Então ele vai ter que passar por cima de mim. As lágrimas de Sofia transbordaram. Ninguém jamais havia dito essas palavras a ela antes. Ninguém jamais havia prometido ficar entre ela e a tempestade. Mas mesmo enquanto a esperança tremeluzia, o medo retornou. Se você me ajudar, Daniel virá atrás de você também. Ele não se importa com quem ele destrói. Eduardo se aproximou. Sofia, eu já enfrentei homens muito piores do que Daniel Rodrigues. Eu não tenho medo dele. Pela primeira vez, Sofia se permitiu respirar, acreditar. Mas assim que o alívio a invadiu, o celular de Eduardo vibrou na mesa. Ele o pegou, o rosto escurecendo, enquanto ele lia a mensagem. O que foi? Sofia perguntou nervosamente. Eduardo olhou para cima, seu maxilar contraído. É o Daniel. O estômago dela revirou. O que ele fez? Eduardo lhe entregou o celular. A mensagem era curta, arrepiante. Se você acha que pode roubar minha esposa e meu filho, Carvalho, você está muito enganado. Isso não acabou. O sangue de Sofia gelou. A mão dela tremia enquanto ela segurava o celular. Daniel não havia terminado. Ele estava planejando algo. Os olhos de Eduardo se fixaram nos dela, cheios de uma determinação que ela nunca havia visto antes. Sofia, ele disse gravemente, você não está segura aqui. Nós precisamos te mudar esta noite. Quando Eduardo Carvalho disse a Sofia que eles precisavam mudá-la naquela noite, ela sentiu seu mundo se inclinar novamente. Por semanas, sua vida havia sido um borrão de dor, medo e humilhação. Agora, no meio de seu escritório imponente, ela estava sendo pedida para deixar tudo para trás. Seu apartamento, suas memórias, a vida que ela um dia havia lutado para proteger. A princípio, o pânico a atingiu. Eu não posso simplesmente desaparecer, ela sussurrou, a voz trêmula. Daniel vai saber. Ele vai me encontrar. O tom de Eduardo era firme, inabalável. Deixe-o tentar. Eu já providenciei uma casa segura. Minha equipe de segurança vai te levar para lá esta noite. Ele não vai te tocar de novo. Sofia pressionou as mãos contra a barriga. O bebê se mexeu dentro dela, um lembrete de que cada decisão que ela tomava não era apenas para si mesma. Ela assentiu lentamente, suas lágrimas caindo em silêncio. À meia-noite,
ela foi escoltada para dentro de um SUV preto e elegante. As luzes da cidade passaram em um borrão, enquanto a equipe de segurança de Eduardo a levava por Manhattan, para longe da vida que ela havia conhecido. Quando o carro finalmente parou, Sofia se viu em frente a uma casa espaçosa, escondida atrás de portões cobertos de era. Não era ostentosa como o mundo de Daniel, mas irradiava segurança, calor. Lá dentro, ela foi recebida por uma equipe de mulheres que Eduardo havia providenciado. Uma enfermeira particular, uma conselheira e uma estilista que lhe trouxe roupas novas. Sofia se sentiu sobrecarregada. Por tanto tempo, ela havia sido privada até da menor gentileza. Agora, estranhos estavam lhe oferecendo cuidados sem julgamento. A princípio, ela resistiu. Quando a estilista espalhou vestidos elegantes de maternidade e roupões de seda macios, Sofia balançou a cabeça. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu não me encaixo em coisas assim. A estilista sorriu gentilmente. Você se encaixa em qualquer coisa que te faça sentir forte. As palavras ficaram. Por dias, Sofia dormiu, comeu e permitiu que seu corpo se curasse. Os hematomas desapareceram, o inchaço diminuiu. Lentamente, ela começou a se reconhecer no espelho, não a esposa quebrada que se encolhia a cada som, mas a mulher que ela havia sido antes de Daniel. Gentil, resiliente, corajosa. Em uma manhã, ela se postou diante do espelho em um novo vestido, verde esmeralda, caindo suavemente sobre sua barriga de 7 meses. Pela primeira vez em anos, ela não viu uma vítima. Ela viu uma mãe, uma sobrevivente. Sua conselheira lhe perguntou: Sofia, o que você quer que seu filho veja quando ele olhar para você um dia? A pergunta foi profunda. Sofia pensou no bebê dentro dela, nos olhos que em breve a olhariam em busca de orientação. Ela sussurrou: eu quero que eles vejam força. Eu quero que eles vejam que eu não desisti. A partir daquele momento, algo mudou. Ela começou a falar com mais confiança. Ela andava mais ereta, sem se curvar de vergonha. Ela comia refeições saudáveis e praticava alongamentos suaves com a orientação da enfermeira. A cada dia que passava, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava se recuperando. E Eduardo percebeu. Em uma noite, ele visitou a casa, encontrando-a na biblioteca, com um livro no colo. Ela olhou para ele, os olhos mais brilhantes do que ele jamais havia visto. Você está mudando, ele disse suavemente. Sofia assentiu. Eu pensei que estava quebrada, mas talvez eu só precisasse de alguém para me lembrar que eu não estava. Eduardo a estudou por um momento, algo não dito em seus olhos. Você nunca esteve quebrada, Sofia. Você apenas estava escondida sob a crueldade dele. O peito dela se apertou. Por anos, ela havia acreditado nas palavras de Daniel, de que ela era fraca, inútil, patética. Agora, ouvir Eduardo dizer o contrário parecia oxigênio preenchendo seus pulmões. Mas a transformação não foi apenas emocional. Ela se tornou visível. Uma semana depois, Eduardo arranjou para Sofia comparecer a um pequeno almoço de caridade, não uma grande gala como antes, mas um evento tranquilo com aliados confiáveis. A princípio, Sofia resistiu. Eu não posso enfrentar as pessoas de novo, não depois do que aconteceu. Mas Eduardo foi firme. Você pode e você deve, porque o mundo precisa ver que você não tem mais medo. Então ela foi. Quando Sofia entrou no salão, vestindo seu vestido esmeralda e de pé, os sussurros se espalharam. Esses eram os mesmos círculos que haviam testemunhado sua humilhação na gala. Muitos esperavam que ela se encolhesse, que se escondesse. Em vez disso, ela os olhou de frente. Uma mulher se aproximou dela timidamente. Senhora Mendes, eu só queria dizer que o que seu marido fez foi imperdoável, mas a forma como você está aqui hoje é inspiradora.
Lágrimas escorreram dos olhos de Sofia, mas ela sorriu. Pela primeira vez, a admiração substituiu a pena. O almoço terminou com aplausos quando ela compartilhou algumas palavras. A voz dela tremeu a princípio, mas depois ficou mais forte. Eu posso ter sido espancada, mas não estou quebrada. Eu vou lutar por mim e pelo meu filho. Nenhuma mulher deveria ter que suportar o que eu suportei. E hoje, eu escolho me levantar. A multidão irrompeu. Câmeras clicaram. Desta vez, Sofia não era a vítima de um escândalo. Ela era o rosto da resiliência. Mas enquanto a força de Sofia crescia, a fúria de Daniel fervia. Em sua cobertura, Daniel assistia a clipes de notícias do almoço, seu rosto se contorcendo de raiva. Ela acha que pode me humilhar? Ela acha que pode se levantar sem mim? Ele jogou uma taça contra a parede, cacos se espalhando pelo mármore. Isabela, sentada por perto, revirou os olhos. Você está acabado, Daniel. Ela não precisa mais de você. Ele agarrou o pulso dela, a voz venenosa. Não ouse me abandonar também. Mas Isabela apenas riu friamente. Você não vale a ruína que você traz. Encontre outra pessoa para te adorar. Ela se levantou, deixando-o sozinho nos destroços de seu orgulho. O peito de Daniel arfava. Seu império estava desmoronando. Sua esposa estava se levantando das cinzas. E agora, até sua amante havia ido embora. A voz dele era um rosnado baixo, enquanto ele sussurrava para si mesmo. Se eu não posso tê-la, ninguém vai. Enquanto isso, de volta à casa segura, Sofia recebeu um envelope selado deslizado por debaixo de sua porta. O coração dela parou quando ela desdobrou o papel. Dentro havia uma única fotografia. Ela em pé no almoço, sorrindo, radiante. Por cima da imagem, rabiscado em tinta vermelha e raivosa, havia 3 palavras arrepiantes. Estou te observando. A fotografia com as palavras estou te observando assombrou Sofia por dias. Cada noite, ela se deitava acordada na casa, a mão sobre a barriga, ouvindo passos que nunca vinham. O bilhete era o cartão de visitas de Daniel, uma promessa de que ele não pararia até que recuperasse o controle. Mas o que Daniel não havia levado em conta era a transformação de Sofia. Ela não era mais a esposa silenciosa se encolhendo nas sombras. Com a proteção de Eduardo e com o fogo da sobrevivência queimando dentro dela, ela estava pronta não apenas para se defender, mas para revidar. E ela não faria isso em silêncio. A equipe jurídica de Eduardo vinha trabalhando incansavelmente, reunindo evidências do abuso de Daniel, registros médicos dos hematomas de Sofia, depoimentos de vizinhos que haviam ouvido brigas, registros financeiros provando sua infidelidade e uso indevido de bens matrimoniais, até fotos vazadas dele exibindo Isabela em eventos da empresa enquanto Sofia estava acamada pela gravidez. Peça por peça, eles construíram um caso que não apenas acabaria com a carreira dele, mas o despojaria de cada grama de credibilidade. Ainda assim, Sofia hesitou. Se eu o levar ao tribunal, ela sussurrou para Eduardo em uma noite, ele virá atrás de mim com mais força. O olhar de Eduardo foi firme. É exatamente por isso que você precisa levá-lo ao tribunal. Você não precisa apenas de proteção, Sofia. Você precisa de justiça. E uma vez que o mundo souber a verdade, ele não terá mais poder para te machucar. O coração de Sofia batia forte. Por anos, Daniel a havia silenciado com o medo. Mas agora ela tinha algo mais forte que o medo. Prova. A data do tribunal foi marcada. A história explodiu na mídia mesmo antes do julgamento começar. Manchetes gritavam: magnata de investimento acusado de abuso brutal. Esposa grávida quebra o silêncio. Bilionário Carvalho vai testemunhar. Daniel esbravejava em sua cobertura, jogando móveis, ameaçando qualquer um que ousasse questioná-lo.
Mas não importava como ele tentasse mudar a narrativa, a maré havia virado. Investidores se retiraram de sua empresa. Membros do conselho renunciaram. Isabela desapareceu, se ligando a outro homem rico, deixando Daniel abandonado e furioso. O dia do julgamento chegou. Os degraus do tribunal transbordavam de repórteres, suas câmeras piscando enquanto Sofia chegava, vestindo um vestido azul marinho simples que destacava sua força em vez de sua dor. Ela caminhava lentamente, sua barriga de 7 meses à frente, sua mão agarrando o braço de Eduardo em busca de apoio. Ela parecia frágil, mas seus olhos queimavam com determinação. Daniel chegou minutos depois, seu terno outrora perfeito amassado, seu cabelo despenteado. Ele latiu para os repórteres, insistindo que eram tudo mentiras, que Sofia estava sendo manipulada. Mas a multidão não estava acreditando. Eles gritavam perguntas, acusações, exigências por respostas. Pela primeira vez, Daniel não estava impondo respeito. Ele estava se afogando em desprezo. Dentro do tribunal, o ar era denso de tensão. A juíza, uma mulher severa com décadas de experiência, observava em silêncio enquanto o julgamento começava. Sofia subiu ao banco das testemunhas. Sua voz tremeu a princípio, mas depois ficou mais firme enquanto ela contava os anos de controle, as palavras cruéis, a humilhação e, finalmente, a gala. O salão ficou em silêncio enquanto ela descrevia o chicote, as chicotadas, o medo de perder seu bebê. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela se recusou a se quebrar. Então Eduardo testemunhou. Sua voz carregava autoridade, contando o que ele havia testemunhado na gala. Suas palavras pintaram Daniel não apenas como um marido cruel, mas como um homem indigno de confiança, um homem que havia abusado do poder, tanto em casa quanto em público. Nenhuma quantidade de riqueza, Eduardo disse firmemente, dá a um homem o direito de destruir outro ser humano. A defesa tentou difamar Sofia. Eles a chamaram de dramática, instável, hormonal. Eles sugeriram que ela estava exagerando. Mas quando as fotografias de seus hematomas foram exibidas nas telas do tribunal, as mentiras desmoronaram. Arfares ecoaram pelo salão, enquanto as imagens contavam uma história que nenhuma palavra poderia negar. E então veio o golpe final. Um dos próprios funcionários de Daniel testemunhou, revelando que Isabela havia se gabado de ter substituído Sofia, rindo da crueldade de Daniel como se fosse entretenimento. A traição era inegável. Daniel não era apenas abusivo. Ele era descarado. No final do julgamento, o veredito era inevitável. O martelo da juíza bateu. Daniel Rodrigues foi considerado culpado de abuso doméstico e má conduta financeira. Ele foi destituído de sua posição em sua empresa, ordenado a pagar indenizações e proibido de entrar em contato com Sofia novamente. O tribunal irrompeu em sussurros. Repórteres correram para enviar notícias de última hora, e Sofia, com lágrimas escorrendo, abraçou a barriga e sussurrou uma única palavra: livre. Mas a vitória não foi apenas legal, foi pública. Naquela noite, telas de televisão em todo o Brasil exibiram a filmagem de Sofia, em pé e ereta do lado de fora do tribunal, com Eduardo ao seu lado. Apresentadores de notícias elogiaram sua bravura. As redes sociais transbordaram de mensagens de apoio. Sofia é uma heroína, justiça para sobreviventes. Nenhuma mulher deveria sofrer em silêncio. Pela primeira vez em anos, Sofia não era invisível. Ela era um símbolo. Daniel, enquanto isso, definhava em uma cela de prisão. Seu império se dissolveu, seu nome manchado. Isabela já havia seguido em frente, se ligando a outro homem rico, deixando Daniel com nada além de amargura. Ele havia perdido tudo,
seu poder, sua fortuna, sua esposa, seu filho. Sofia não celebrou sua queda. Ela não precisava mais de vingança. Ela tinha algo muito maior: paz. Meses depois, Sofia estava em um palco em uma gala de caridade, não como uma esposa humilhada, mas como a oradora principal. Seu vestido esmeralda cintilava sob as luzes, seu cabelo solto e radiante. Eduardo se sentou na plateia, seus olhos fixos nela enquanto ela falava. Eu uma vez acreditei que o silêncio era a sobrevivência. Sofia começou, sua voz ecoando por todo o salão. Eu pensei que se eu aguentasse, se eu ficasse em silêncio, as coisas melhorariam. Mas o silêncio não nos protege. Falar nos protege. Hoje, eu estou aqui não como uma vítima, mas como uma mãe, uma sobrevivente e uma mulher que se recusa a ser quebrada. Para todas as mulheres por aí, vocês são mais fortes do que pensam e vocês nunca estão sozinhas. O aplauso foi ensurdecedor. Câmeras piscaram, mas desta vez Sofia acolheu a atenção. Ela não era invisível anymore. Ela era uma voz, uma força, uma luz. Depois, Eduardo se aproximou dela, sua expressão indecifrável. Você mudou tudo hoje à noite, ele disse suavemente. Sofia sorriu, lágrimas nos olhos. Não, eu apenas finalmente me lembrei de quem eu deveria ser. Os dois ficaram juntos, observando enquanto os convidados se alinhavam para fazer doações para causas que apoiavam sobreviventes. Sofia sentiu a mãozinha de Léo agarrando a dela, o calor de seu filho a ancorando no futuro. E pela primeira vez em sua vida, ela se permitiu sonhar. Não com a sobrevivência, não com a fuga, mas com a felicidade. A sombra de Daniel havia se dissipado, as correntes haviam sido quebradas, e Sofia Mendes, uma vez espancada, silenciada, esquecida, renasceu. Porque quando uma mulher se levanta das cinzas, ela não apenas sobrevive, ela voa. E então, a história de Sofia termina. Mas talvez você ainda esteja aqui comigo agora, ouvindo até a última palavra. Se você está, significa que algo te tocou. Significa que uma parte desta história falou ao seu próprio coração. E talvez essa seja a verdadeira lição. Não importa quão pesado seja o sofrimento, sempre há uma maneira de se levantar novamente. Como os estoicos nos lembram, o que se interpõe no caminho se torna o caminho. A dor pode nos quebrar, mas também pode nos moldar em alguém mais forte. Se esta história te comoveu, meus queridos amigos, não aguarde apenas para si. Compartilhe, curta e se inscreva para que possamos caminhar por mais jornadas de coragem juntos. Porque a cura começa no momento em que percebemos que nunca estamos realmente sozinhos.